Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Bem-vindos a mais uma tarde com tudo mastigado. Me conta, como é que tá o coraçãozinho de vocês para essa prova? Tudo tranquilão? Então, olha só, galerinha, continuando aí no nível de geometria espacial, a gente vai falar hoje de cilindros e cones. Detalhe, um pequeno spoiler, parte 1 de 3. Aí você vai observar que, se você for ser extremamente crítico aí, é o primeiro conteúdo da geometria espacial que tem esse espaço, que tem essa demanda. Por quê? Já te dou outro spoiler. É um conteúdo amplamente cobrado na perspectiva do Enem. A gente vai entrar na discussão do porquê, porque é pertinente, e você vai ver que é interessante destacar que você vai conseguir fazer um paralelo o tempo inteiro com poliedros e pirâmides, prismas e pirâmides. Você vai conseguir fazer o tempo inteiro uma retomada dessas propriedades, uma retomada desse estudo, o que só reforça aquele discurso lá, que eu já fiz anteriormente. Galera, se você faz um bom trabalho em prisma, você facilita seu trabalho para pirâmide e acredite, você vai facilitar seu trabalho para toda a geometria espacial, que vai ser aí o nosso trabalho com cilindros e cones também. Fazendo uma analogia, uma comparação, é bacana destacar o seguinte: o cilindro, ele tem uma equivalência, ele tem uma correspondência com prismas, ao passo que os cones terão equivalência com as pirâmides. Isso é bacana de te antecipar conceitualmente, porque você vai ver que existe muita semelhança. E as semelhanças vão te ajudar muito no processo de aprendizado. Bacaninha? Mas, sem mais conversa, vamos para a questãozinha. Vamos ver como é que é cobrado. Será que é cobrado de maneira extremamente pura? Será que é cobrado de maneira aplicada? Cara, a gente está falando do Enem. O que você espera como resultado? Corta para o slide. Questão 1. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo de água até certo nível e medir o nível da água. Galerinha, já parei. Percebe que é toda aquela propostazinha de ficar colocando, tirando objeto e vendo a dinâmica de volume? Bacana. Conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Bacaninha? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o nível está aqui e quando você vai colocando cada vez mais bolinhas, a sua altura vai aumentando. Nada mais justo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Maravilha. Pessoal, vamos lá. Questão 1. Pode continuar no slide. Vai olhando para o desenho com certo carinho. Vou fazer aqui o desenho de uma maneira extremamente simplificada para a gente poder ganhar tempo em algumas discussões que são importantes, tá? Então, olha só. Você tinha o seu cilindrozinho com determinada quantidade de água. Aí, outra pergunta. Se ele está falando de colocar e tirar objetos, naturalmente ele vai estar falando de qual elemento do seu cilindro? Bem, espero eu que você tenha respondido sem hesitar. Volume. Maravilha. Então, olha só. E ele te fala o seguinte. Ao passo que você vai botando bolinhas aqui dentro, o que você vai diagnosticar? Que essa sua altura vai ficar cada vez maior. E por aí vai. Bacana? Então, olha só. Senhoritos, senhoritas, vamos pegar o quadro que ele te fornece. Ele te fornece o seguinte quadro. Aqui ele coloca quantidade de bolas. Se não me engano é esse? É, número de bolas. E também, aqui do lado, ele coloca o nível d'água. Pessoal, você vê que essa questão, ela só reforça aquele comentário. Se você tem uma interpretação fora do comum, você consegue viabilizar várias questões. Você vai ver que muitas das vezes, sem de fato entrar no conteúdo. Isso é outra coisa bacana. Gente, muita questão do Enem, ele cobra única e exclusivamente um processo lógico e interpretação. Então, se você tem tais habilidades bem refinadas, bem aprimoradas, você consegue deslanchar em várias questõezinhas. Então, é super bacana você ter isso em mente. Aqui ele preenche o quadro com a seguinte informação. Aqui 5, 10 e 15. E aqui ele bota 6,35, 6,7 e, por fim, 7,05. Galerinha, é bacana você entender o seguinte. Não, você não precisa fazer uma questão do Enem falando isso está em qual conteúdo. Isso não é necessário. Por que eu te dou esse alerta? Olha para cá. Você poderia encaixar uma questão dessa em função, que é o que o enunciado te propõe. Você poderia encaixar a mesma questão no contexto espacial. Você poderia encaixar a mesma questão no contexto de PA. E aí, quando eu faço essa consideração, você consegue visualizar o padrão aqui? Senhoritos, senhoritas, muita, mas muita atenção. Vamos lá. Se você for observar, aqui está aumentando de quanto em quanto. Seja crítico. Me ajuda aqui nesse processo. Vamos aprender isso junto. Todos conseguem visualizar que aqui vai aumentando mais 5, e aqui aumentou, pasme, também obedeceu um padrão, não foi?
mais 0,35 mais 0,35. Qual é a lógica? Olha só, para cada 5 bolinhas, você aumenta 0,35. Ou seja, uma bola implica em qual aumento? Você vai diagnosticar que o seu x aqui ele vai dar 0,07. Isso aqui vem uma pergunta que é importante. Pessoal, se eu tirasse todas essas bolinhas, o seu volumezinho aqui deslocado ele não existiria e só existiria o volume do líquido. Ou seja, vou te perguntar o seguinte, se eu fosse criar uma nova linha acima dessa e mandasse um zero aqui, qual seria o volume esperado? 6. Ou seja, agora é a sua vez. Ele está falando para você relacionar a altura da água com a quantidade de bolas contidas em tal recipiente. Pessoal, quando você tem 0 bolinhas, você tem uma altura 6. Mas, para cada bolinha que você coloca, você aumenta 0,7. Ou seja, está aqui a sua função. 0,07x. Será que tem essa opçãozinha na nossa questão? Corta o enunciado e vamos dar uma olhadinha. Galera, se você fosse observar, tá ali, ó. Letra E, 0,07x mais 6. Bacana? O que eu quero te mostrar de novo. Galera, muito cuidado com a interpretação da questão. Não é porque tem um cilindro que muitas das vezes vai entrar numa discussão. Percebe que essa questãozinha você olha e fala, opa! Só que não. Ela você poderia, como eu te falei, ou resolvê-la por PA ou resolvê-la por função. Bacana? Mas vamos entrar de fato na questãozinha. Eu queria só te dar esse argumento para você ficar mais atento e crítico nas questões que você desenvolve. Aí, essa 3 tem o enunciado, na minha opinião. Dona Maria, a diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir às 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Show! Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Show! Para que isso ocorra, Dona Maria deverá. Continue aí, olha para o seu desenho, que essa não tem para onde correr. Essa, ou você utiliza cilindro, ou você chora. Galera, vamos lá. Uma questãozinha que para mim, ela é fantástica pela aplicação, ela é fantástica pelo nível de dificuldade e ela agrupa várias habilidades. Pessoal, vamos lá. Questãozinha 3. Olha só, vamos fazer todo aquele processo de sempre. Anota os dados. O que ele fala? Você tem aí 20 pessoas e o copo ele estará até metade da altura. Todos concordam comigo? Continua. O cara te dá duas opções de recipiente. Uma que você vai colocar a água e outra que você vai servir o café. Então, olha só. Você tem aqui a sua leiteira. Mais uma vez aquele desenho simplificado, lindo, belo e pleno. E aqui você também vai ter o seu copinho. Quais são as medidas? E aí, galera, é o grande erro que você não pode cometer. Para e pensa. Para nesse momento. Vou colocar as informações aqui e a gente vai identificar algumas coisas. Aqui você tem 8 centímetros por 20 centímetros. E aqui ele te dá como medidas 4 centímetros por 4 centímetros. Galera, para nesse momento. Outra coisa que é pertinente de se levantar. Ele está falando o seguinte, quanto de água você tem que botar nesse para encher 20 desses até a metade. Se ele está falando de encher, preencher e tudo mais, ele está gritando para você calcular o volume. E aí para um pouquinho nesse momento e vamos entrar na discussão. O que é um cilindro? Eu já te dei o spoiler. O cilindro ele tem uma equivalência direta com os prismas. Aí volta. Quantas bases tem um prisma? 2. Da mesma maneira que um cilindro também terão 2 bases. Paralelas, iguais. Bacana? Outra coisa que é importante. Pense comigo. Cilindro. Qual é o formato da base? E você vai ver que, gente, corpos redondos, que é onde essa galera está inserida, os corpos redondos, eles têm muito menos opção de base. Você vai ver que ou a base é circular ou a base é circular. Então, olha só, formalizando tais conceitos,
Vem comigo. O que a gente pode antecipar sobre o seu cilindro? O seu cilindro, pessoal, ele vai ter então duas bases paralelas e simétricas. Show de bola? Muita atenção a tais palavras. E quais são as grandes sacadas e peculiaridades desse cara aqui? As duas bases estão aqui indicadas para os senhores. Pessoal, quais são os elementos de um cilindro? Para e pensa. Corpo redondo, vai ter um círculo. Se tem um círculo, qual é o elemento do círculo que é primordial para você entender? Galera, você tem que entender que um cilindro, por ter uma base circular, não tem para onde correr. Ele vai ter como elemento o raio. Ao passo que ele também vai ter uma altura. Bacana? Galera, perceba que é muito mais simples. Aqui no nosso conceito de cilindro e cone, você não vai precisar de novo falar de apótema, que era o grande desespero e ansiedade aplicado, por exemplo, a pirâmides. Então aquilo, ó, respire e comemora. É muito melhor ele cobrar cilindro e cone do que ele investir em questões mais pesadas de pirâmide. Bacana? E é, dentro da geometria espacial, o mais cobrado. Show? Então olha só, vamos falar do seguinte. Falei dos elementos. Se eu falo dos elementos, invariavelmente eu tenho que falar de áreas e volume. E nesse momento você vai me matar de orgulho. Vai, áreas e volume. Quais são as áreas que você acha que vão compor esse cara? Mesmo processo do seu prisma. Você vai ter como estrutura o seguinte, pessoal. Área da base, área lateral, área total e o seu volume. Galera, lembra que lá no prisma eu falava para você não decorar? Não decora a área da base, cara. Depende da base. Se for um quadrado, se for um triângulo, vida que segue, você vai se adaptando. No cilindro, suave na nave. Você tem plenamente a convicção de quem você vai encontrar na sua base, que é um círculo. Se é um círculo, agora você entra. Qual é a área do círculo? Vocês lembram? A área do círculo, pessoal, vai ser πr ao quadrado. Bacana. A área total, você vai ser crítico aqui no processo. É a soma de todas as áreas da minha figura. Se você fosse executar aqui, seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ao passo que o volume vai, puxa o que você sabe de prisma. Como é que você calcula o volume do prisma? Não vai ser área da base vezes a altura? Aqui se repete. Você vai ter aqui também a área da base vezes a altura. E acabou. Perceba, eu coloquei para vocês aqui o resultado da área lateral? Não. Por quê? Eu vou te mostrar que ela precisa ser demonstrada. Galera, tá aqui. Você vai falar para mim, o seu animal, isso é um retângulo. Maravilha, você está coberto de razão. Se eu fecho ele assim, e aí? Respeitando as devidas deformações do meu desenho, da minha figurinha. Todos conseguem ver que é um cilindrozinho? Pega esse cara, submeta um processo fantástico, lembra disso? Planifiquei ele. Olha só, olha só, olha só. Acompanha de novo. Pessoal, ele estava aqui fechadinho, lindo, pleno. Submeti ele à planificação. Me ajuda aqui a interpretar. Planificar, galera, não deforma a sua figura. Seja crítico comigo. Se o seu cilindrozinho fechado tinha altura H, esse seu retângulo vai ter altura H. Se, olha para cá, falta agora responder outra pergunta, né? Aqui vale H. E aqui, pessoal? Olha para mim. Se você fosse ser criterioso, me mata de orgulho. Qual é essa distância aqui? Isso não é o comprimento da circunferência? Agora você entra. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? E aí? É aquela grande confusão que vocês fazem. Tem até aquelas pedinhas de 2 pirralho. Ah, é horrível. Mas tudo bem, vida que segue. O retardo ajuda a gente a memorizar. Galera, aqui é 2πr. Quando eu abro, continua sendo 2πr. Então, olha só. É um maravilhoso retângulo, onde aqui vale 2πr e aqui vale H. Se você pegar a aula do George, de quadriláteros notáveis, aulinha fantástica, você vai ver que a área do retângulo nada mais é do que base vezes a altura, traz para as minhas informações aqui, e você vai finalmente entender que a área lateral é 2πr vezes H. Bacana? Pessoal, volta para a questão. Olha como é uma questãozinha com toda a contextualização do mundo. Ele fala o seguinte, que o cara vai encher... Vamos primeiro voltar para o enunciado para você perceber qual é a proposta da questão. Você lembra o que era? Quero encher 20 copinhos desses até metade da altura. Bacana. Pessoal, corta para o slide. O que eu quero de você?
Você sabe qual é o principal erro que você comete no contexto de cilindro e cone? Qual é o principal erro que o Enem está lá sedento, prestes a sugar a sua alma para você errar? Galera, identifica os elementos. Quais são os elementos? Raio e altura. Não à toa, entrou como toda a continha aqui que a gente precisa tem quem? Raio e altura. Raio e altura, raio e altura para cá, raio e altura para lá. Analisa esse cara. Se você fosse observar ele aqui, o raio dele valerá quanto? Hora da verdade. Rufem os tambores e vai, acerta. O raio vale 8? Não, isso é o diâmetro, galera. O raio aqui vale 4. Concorda? Metade do diâmetrozinho, o seu raio é esse pedacinho e está aqui, cilindro pleno. E a sua altura aqui nesse contexto, ele vale 20. Perceba que aqui nem estou tentando muitas unidades, porque aqui as unidades estão iguais. Então você não vai ter aquele medo, aquele receio de conversão nesse contexto. Bacana? Ao passo que, faz a mesma análise aqui. Se você analisasse esse carinha, pessoal, o raio vale 2 e a altura. Perceba, tu vai usar a altura toda desse cara? Não, mas a altura é 4, Gabriel. Beleza, a altura é 4. Não vou discordar de você. Pessoal, agora vamos adequar as questões. Eu quero preencher quanto do copinho? Eu vou encher os 4 centímetros? Não, de jeito nenhum. Ele fala que é até a metade. Então, desses 4, eu vou colocar aqui, ó, até 2 centímetros. Calcula esse volume para mim. Vai ficar πr ao quadrado vezes h, porque é o volume de um cilindro. Aí você vem aqui e fala, sei 8 casas decimais do π. Maravilha. Ele te deu? Não, então não cabe você substituir. Bacana? Leva isso para você. Você não tem que ter autonomia para sair substituindo os valores. Você é condicionado ao contexto da questão. Volta para o slide. Leia. Tem algum momento ele fala para assumir o π igual a algum valor? Não. Portanto, se não é para assumir, filhão, deixa π. E você vai ver que invariavelmente acontecem algumas coisinhas importantes. Geralmente um corte. Voltou para o slide. O seu volume aqui, pessoal, vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ou seja, o seu volumezinho, pessoal, vai ficar 8π. Show de bola? Maravilha. Galera, mas eu quero 20 desses. Ou seja, o seu volume vai ser 20 vezes 8π. Galera, a minha diarista precisa então, ó, produzir 160π centímetros cúbicos de café. Olha para esse cara. A primeira pergunta é, se eu botar ele todo cheio, será que ele vai dar esse volume? Será que sobra? Será que falta? Será que ela vai precisar encher mais de uma vez? E se você cortar para o slide, como vai fazer agora, você vai ver que ele questiona exatamente isso. Quantas vezes ele vai precisar encher a leiteira? Até que ponto ele vai precisar encher a leiteira? E ele faz algumas comparações bacanas, tá? Cortou para mim? Galera, se você fosse calcular então o volume da sua leiteira, ele ficaria π r ao quadrado vezes h. Então, olha só, o volume aqui ficaria 16 vezes 20, 320 π. Agora, você entra com a interpretação. Se eu encher até aqui, vai dar certo? Perceba. Opa, deu o dobro da quantidade. Então, galera, é o dobro da quantidade aqui se eu encher até o topo. Eu vou encher até quanto, então, para dar certinho? Bem, eu vou encher até a metadinha. Porque se eu dividisse isso por 2, pasme, eu vou ter exatamente meu 160π, que está aqui, ó, o que eu quero. Ou seja, se eu vou encher até a metade de 20, eu vou ter que encher até 10 centímetros. Agora reza 3 Pai Nosso e cortou para o slide para ver se a gente tem essa opção. Ela vai ter que encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Bacana, me parece razoável. Vamos então marcar essa. Letra B, vamos fazer a análise de todas as outras para a gente também desenvolver senso crítico. Letra B, encher a leiteira toda de água. Acabou, não é. Encher a leiteira, aí, letra C, encher a leiteira toda, acabou, não tem que encher ela toda. Encher 2 leiteiras, absurdo. Letra E, encher 5 leiteiras. Minha jovem, se você quisesse, velho, encher de café metade da população de Brasília. Show de bola? Acabou a questão. Então, olha só, questãozinha bem bacana, trabalhando com vários conceitos, ela é super sutil e fantástica. E, meus amores, terceira questão da aula, questão 4 aí do nosso material. Aliás, já adquiriu o nosso material? Pensa no material que está fantástico, gente. Se você dá um gás agora nessa reta final, tu consegue matar o materialzinho de cabo a rabo e viabilizar sua aprovação. Show? Galera, questão 4. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro,
2 metros de quê mesmo? Diâmetro. Me mata de orgulho. Quanto que vale o raio aí? 1. De 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1, não, mas não é 3, não é 3,14, ele mandou 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha será igual a... Pessoal, me ajuda aqui a pensar. Continua aí no slide, enquanto eu preparo o quadro para vocês. Galera, olha que questãozinha bacana também. Porque ela retoma aquele conceito de figuras compostas, que não é uma figura simples. O cara está fazendo uma brincadeira de botar uma dentro da outra e ver o que rola. Então, olha só. Questão 4. Vou representar e aquela conversa. Gente, corta aqui para mim. Vamos ter um bate-papo rápido. O que você tem que perceber? Quando a questão quer ficar um saco, que é onde ela quer, velho, quebrar essas pernas, qual é a estratégia? Omite o desenho. Por quê? Porque você tem dificuldade de visualizar e aí você não consegue interpretar a questão. Qual é a minha dica? Faça um esboço, você não precisa ser uma obra de arte, não precisa estar lindo, vale pleno. Até porque no dia da sua prova você tem pouco tempo e tem uma caneta, você não vai conseguir fazer um negócio colorido. Com todo respeito àqueles cadernos fenomenais de resumo que vocês têm feito aí ao longo da vida. Mas galera, faça um esboço. Olha o que ele fala para nós. Ele fala para nós que a manilha está aqui, ó, linda, bela e plena, com as seguintes dimensões. 2 metros de diâmetro, mas a gente já vai ser inteligente, vai identificar o raio. Raio 1 metro e a altura 4 metros. Pessoal, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e revestir esse cara com uma camada de concreto. Então tá aqui, ó. Nossa, ficou uma obra de arte horrenda. Mas tudo bem. E essa espessura aqui, pessoal, vale 20 centímetros. Aí vem aquela conversa. Aqui, tu vai conseguir lidar com essas duas unidades de medida? Não. Mas 20 centímetros, pessoal, nada mais é do que 0,2 metros. Pessoal, ele está querendo encher essa parte externa de concreto. E aí eu te pergunto, qual vai ser o seu volume de concreto? Ah, dado que, vamos anotar ainda os dados. O π é igual a 3,1, dado que, o que mais que ele falou? Ah, que o metro cúbico do concreto vale 10 conto. Show de bola. Pessoal, interpreta. O que vai ser revestido de concreto? É a parte interna do cilindro? Não, né? Ela vai ser esse cilindro maior, do qual eu subtraí o cilindro menor. Todos conseguem observar isso? O que ele vai preencher de concreto? Essa partezinha externa aqui, pessoal. Essa parte externa. Ou seja, você vai fazer o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. Ou seja, tu vai mandar aqui para mim, lindo, belo e pleno, um π r ao quadrado h menos um π r ao quadrado h. O que vai mudar? Bem, a gente vai ver agora. Pessoal, se você substituir isso aqui, agora você entra participando e me ajudando. O π vale 3,1. O raio do maior, aí você entra. Vale quanto? Vale 2 do diâmetro? Não de jeito nenhum. Vale 1,4? Não também. Galera, olha para esse desenho. Ele não fala que é 20 centímetros de espessura? Seja crítico. O que é o raio? É a distância do centro até a extremidade. Todos concordam comigo que vai ser essa distância aqui? Esse pedaço todo? Pera, essa parte aqui você já conhece, vale 1. Por isso que seu raio maior, meus amores, vai ser 1,2 ao quadrado. Vezes a altura. Aí a altura aqui, ó, tá comum para os dois. Menos π, 3,1, vezes o raiozinho do menor ao quadrado, vale 1, vezes 4. Pessoal, fazendo essa continha aqui, você vai achar 5,456 metros cúbicos. E aí vem a grande sacada do Enem. Qual é? Regra de 3. Pessoal, para 1 metro cúbico, tu gasta 10 conto. Para essa quantidade aqui, você vai pegar essa quantidade, senhores, senhoritas, e mandar um vezes 10, dando aqui 54,56 reais. Será que tem essa alternativa? Corta para mim para o slide. Vai ser a nossa alternativa linda, bela, letra D. Bacana? Pessoal, vamos ter um bate-papo rápido. Galera, encerrando essa nossa primeira aula, o que eu quero te dar aí como uma dica. Pessoal, é simples. Se você tem um bom trabalho aqui, ó,
É só sucesso. Nada de braçada nessa aqui e garante os pontinhos. E perceba, galera, não vou permitir... Você fala, não, é impossível de entender. Primeiro, se você tiver dificuldade, estou te esperando. Sempre esperando para tirar dúvida. E, principalmente, galera, se é cilindro, é um círculo como base. Fica muito mais fácil e previsível trabalhar com ele. Bacana? Ao passo que o cone também acompanha a mesma linha de raciocínio. Fechou? Senhores, já, muito já, te dá continuidade. Pega a aula 2 desse conteúdo e arrocha. Vamos ver o cone, o que acontece com ele. Será que ele tem as mesmas semelhanças de pirâmide? Fica aí a pergunta para você. Pensa um pouquinho, vai lá tomar uma água. Estou te esperando já. Um beijo.